Na Rádio e TV Baruch, você acompanha o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo. Sejam bem-vindos ao programa de rádio e TV da Baruch FM. Nosso programa Entender o Direito, ele será exibido uma vez por mês nas nossas redes sociais e no site da rádio. Hoje, o nosso programa tem como pauta Direitos Humanos e Refugiados. E nossos convidados são o professor José Ricardo Menossi de Freitas, mestre em Direito pela FADISP e com créditos realizados na Universidade de Glid Studi di Siena, na Itália, e especialista em Direito Público pela FDDJ, bacharel pela FMU e advogado. Também temos hoje o nosso convidado, professor Francisco Pedro Jucá, livre docente pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, doutor pela USP e doutor pela PUC. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. É uma honra estar aqui com o professor Jucá e o professor Josué. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer seria ao Josué, para ele começar o programa contextualizando o assunto refugiados, para que explicasse para o nosso ouvinte a diferença entre refugiado e migrante. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que existem alguns conceitos que nós aprendemos lá na escola, né? A gente aprende normalmente que o emigrante é aquele que sai, né? Aquele que está em determinado estado, e sai, e o imigrante é aquele que vem. Só que a lei de migração, né, que é a Lei 13.445 de 2017, ela trouxe uma inovação, levando em consideração os modernos direitos humanos. Que a ideia que nós tínhamos da escola de imigrante é aquela pessoa que andava dentro do país. Só que, para a lei de imigração, é uma ideia diferente. Por quê? Nós entendemos, pelos modernos direitos humanos, que nós estamos dentro de uma aldeia global, né? Desde o começo do século, nós falamos muito a respeito de globalização. Isso é uma das reverberações dessa ideia de globalização, que nós estamos todos dentro de uma aldeia global, somos balizados por princípios como fraternidade, então nós migramos pelo mundo, né? O refugiado, né, a situação de refugiado, que é definida pelo Estatuto do Refugiado de 1951, e também ele é recepcionado aqui no nosso Brasil, implementado pela Lei 9.474 de 97, traz a ideia de que o refugiado é aquele que tem fundados temores de perseguição, de alguns tipos de perseguição, seja com relação à nacionalidade, religião, grupo social e até mesmo por questões de opinião política ou raça. E também é levado em consideração o refugiado, aquela pessoa que tem os seus direitos humanos violados de forma grave e generalizada. Então a gente tem que levar em consideração que o migrante é como se fosse um gênero. O gênero que leva em consideração, de acordo com a lei de imigração, o emigrante, o residente fronteiriço, o imigrante e também o refugiado, que começa a ser pautado a partir do artigo 2º. Então, o refugiado é justamente uma das possibilidades do imigrante, né? Só que é um imigrante diferente, é um imigrante que, na verdade, tem que atender determinadas características, determinados critérios, né, para que ele seja considerado um refugiado. Tanto é que o refugiado, ele não é considerado refugiado assim que ele chega, por exemplo, aqui no Brasil. Ele passa por uma solicitação, ele faz uma solicitação e passa por um processo para que ele seja considerado refugiado. Então, trocando em miúdos, né, na realidade, o refugiado é o que migra por necessidade de sobrevivência física. E professor Jucá, no Brasil a gente já teve diversos, digamos assim, levas de migrantes, né? Qual seria a leva mais relevante? Porque estamos todos agora ultimamente falando sobre os venezuelanos, mas o que você entende que foi a mais relevante? Nós tivemos algumas correntes migratórias que o Brasil recebeu significativas até a metade do século XX. Nós tivemos as correntes migratórias do final do século XIX, começo do século XX, que foram de colonização, numa política de tentativa de reeuropeização do território da população brasileira, que eu não sou
suporto esse termo, porque eu não faço propaganda de sabão em pó, mas a política do final do Império e começo da República de embranquecimento da sociedade brasileira. Quer dizer, se importava gente como se importa boi para fazer um cruzamento industrial. E que foi substancialmente feito por italianos, mas numa corrente um pouco menor. Los espanhóis que han venido de las cazas, um pouquinho de alemães e, pasmem, austríacos e suíços para as regiões serranas no sudeste, São Paulo, Rio, e aí está Friburgo, Teresópolis e a Serra da Canastra. Mas eram correntes muito pequenas, grupos pequenos de família. Mas se nota que neste primeiro momento houve, eu não diria na acepção que se tem do termo hoje de planejamento, de organização, mas houve algum direcionamento, tanto do ponto de partida, do recrutamento deles fora do Brasil, quanto do transporte, quanto do recebimento aqui. E nós temos em São Paulo a Estação do Imigrante mostrando isso. Precária, desorganizada ou quase inorgânica, sim, se adjetive como bem quiser, mas existia. Diferente da experiência que nós vivemos um pouco depois dos refugiados, da migração forçada pelo refúgio em decorrência dos problemas da Segunda Guerra. E com certo reflexo da Guerra Civil Espanhola. O México recebeu mais, o Brasil recebeu menos, mas recebeu. Isso aí na virada dos anos 30. E veio com um planejamento inferior àquele que se tinha tido antes e um acolhimento precário. Um acolhimento precário. Muito improvisado. Que é diferente do momento que nós vivemos hoje, em que não acontece nem o planejamento de saída, nem o planejamento de acolhimento, nem mecanismo de recepção. Fomos piorando, então. Nós fomos piorando. Hoje nós ficou salve-se quem puder. É cada um por si, Deus por todo mundo, se tiver de plantão. Se ele saiu para comprar cigarro, lascou. E a leva dos migrantes japoneses, que falam que o Brasil é o país onde mais tem japoneses? A maior população japonesa fora do Japão é do Brasil. O Brasil é uma terra muito curiosa. Mas houve um planejamento, houve uma corrente migratória que, na verdade, no continente europeu e na Ásia, foi exportação de excedente demográfico e acabou essa história. Tem muita gente aqui, a gente manda essa turma. Então, quando não houve um acordo diplomático formal, houve um acordo tácito. Me manda que eu estou precisando, que a gente dá um jeito. Então houve facilidade para sair, houve facilidade para receber. Completamente diferente do que aconteceu durante a Segunda Guerra, que foi meio improvisado, porque foi fuga para sobreviver. E não houve assim uma rota predeterminada, um caminho, se ia como se conseguia, como fosse possível. Bem parecido com o que acontece hoje, que de uma maneira muito mais grave, porque muito mais inorgânica e dispersa. Na verdade, por crises internas, populações têm saído em número não tão gigantesco, mas constante, o que leva a um total significativo. Não vamos esquecer que um contingente de 10 mil e 10 contingentes de 1.000 dão os mesmos 10 mil. O resto é calendário. Sim. Sem nenhum mecanismo de acolhida, sem nenhuma planificação de absorção. Então nós estamos pagando o preço, na realidade ocidental, de viver a solução do improviso. Bom, chegou, e agora o que é que a gente vai fazer depois da novena? A gente primeiro pede socorro, faz uma novena, e depois bora esperar o milagre. Onde nós vamos colocar esse onde é que nós vamos colocar? É interessante que, inclusive, pelos conflitos pulverizados pelo mundo, nós recebemos ao mesmo tempo pessoas de diversas culturas. A gente percebe que o ciclo migratório do mundo, inclusive aqui para o Brasil, ele ocorreu em determinadas épocas. Determinadas épocas vieram muito mais japoneses, outras épocas vieram italianos e tudo mais. Hoje não, vem todo mundo de todo lugar ao mesmo tempo, né? E a gente precisa conseguir adequar a nossa política de recepção, né, para que essas pessoas possam ter, de fato, os direitos humanos garantidos. Porque uma coisa é eles não terem os direitos humanos garantidos lá, né, e chegarem aqui buscando
a garantia desses direitos humanos e, de repente, encontrarem outros problemas, né? E o governo constantemente tem trabalhado para conseguir adequar essas pessoas à nossa realidade, né? Porque eles saem de uma outra cultura, muitas vezes deixam a família lá, porque é uma situação de conflito. Você imagina que as pessoas se separam lá, né? Eu estava num evento agora do Acnur, e a gente teve acesso a uma refugiada síria, né? Ela nunca mais teve contato com seu marido, né? E eu não lembro se uma ou duas das filhas dela foram atingidas por uma bomba. Daí ela teve que levar a filha para o hospital, veio aqui para o Brasil, foi aceita como refugiada, né? Passou por todo o processo e agora essa filha recebe o tratamento aqui. Só que ela nunca mais teve contato com o marido, não tem contato com o marido, não sabe onde o marido está. Não sabe se está vivo, se não está vivo. Ou seja, a gente recebe pessoas de todos os lugares, das mais diversas situações, de todas as culturas, de diversos idiomas, que é uma barreira que o refugiado encontra aqui. O idioma. Exatamente. Josué, como que funciona isso? Como que o refugiado ele chega, né? E qual o primeiro contato dele, o primeiro amparo dele? Explica um pouquinho como funciona essa logística. Bom, como eu disse, eles vêm de diversos lugares. Sim. E cada um de uma situação. Né? Alguns chegam aqui com um documento, né? Muitas vezes um passaporte que é válido, só que sem o visto, ou com um visto, muitas vezes até falsificado, ou às vezes com um documento falsificado, ou eles chegam aqui das mais diversas formas, e o primeiro contato que eles têm é com a Polícia de Fronteira, que é a Polícia Federal. E é nesse momento que a gente começa com os problemas. A Polícia Federal tem sido muito capaz no tratamento com essas pessoas, porque ela tem percebido que muitas dessas pessoas, elas chegam aqui com essas barreiras todas que nós falamos, a começar do idioma, a questão cultural, mas com todos aqueles traumas que eles trazem, com aquele medo. Ele chega numa cultura diferente, não sabe o que falar, muitas vezes não conhece a legislação. Não sabe para onde vai. Exatamente, ele sabe que ele precisa de ajuda, ele precisa sobreviver. Saiu do problema. Né? Exatamente, mas como que ele vai fazer aqui? O que ele vai falar? Né? Então, existe inclusive um formulário que a Polícia Federal submete a todos os refugiados e eles têm que falar qual a situação. E muitos deles têm até medo de falar o que aconteceu ou o que eles podem falar porque eles não conhecem a legislação. E não sabem, muitas vezes, que apesar de se falar pelo mundo afora que o Brasil é muito receptivo, não sabem quais são, vamos dizer assim, os elementos necessários, né? Qual a matemática necessária para que eles sejam aceitos aqui. Né? Mas, na verdade, é uma coisa muito mais simples do que eles pensam, né? Porque o Brasil, historicamente, é um país que recebe muitos povos, então já existe uma certa experiência, apesar da fragilidade que a gente tem estrutural na recepção desses povos. A gente não tem estrutura suficiente, tanto é que muitas dessas pessoas chegam aqui e vão para o comércio paralelo, né? Elas começam a trabalhar, por exemplo, com vendas de itens eletrônicos, por exemplo, no Brás, ou com roupas, algumas coisas assim. Comida, restaurante. Exatamente. Então, a primeira dificuldade que elas têm é o idioma. A segunda dificuldade é o medo que elas já têm, né? Porque elas já saem com diversos traumas, chegam aqui, elas precisam saber o que fazer. E muitas vezes elas precisam de algum tipo de auxílio. E a Polícia Federal, quando ela entende, né, que de fato aquela pessoa está passando por todos esses conflitos de medo e tudo mais, ela acaba dando a orientação, né, mesmo sem a solicitação expressa do refúgio, mas um simples pedido de ajuda já é capaz de configurar a própria situação de necessidade de refúgio, de proteção do Estado brasileiro. José, é interessante você tocar nesse assunto, né, quando os refugiados chegam aqui, porque o professor Jucá, ele trabalha, né, é magistrado do trabalho. Você já encontrou casos desse sentido de refugiados que acabam trabalhando em situações, né, totalmente de escravidão praticamente, em troca de um prato de comida, ficam escondidos exatamente por conta de não terem um visto, de não estarem regularizados aqui? Infelizmente, Fernanda, com uma certa frequência. Especialmente no caso de latino-americanos. Mas os grandes coiotes, os grandes agentes e os grandes exploradores são latino-americanos, não brasileiros. É exatamente aquele misto de refugiado e de imigrante clandestino que prospera e, a pretexto de apoiar compatriotas, os submete. Essa é uma realidade dolorosa, graças à ação de Ministério Público, de Polícia Federal, do Ministério do Trabalho, que tem feito um esforço superior à sua capacidade, e essa é a verdade. Todo mundo está fazendo de um sururu, como dizia meu velho pai alagoano, de um sururu 2 porções.
tem diminuído sensivelmente, é possível sentir. Mas nós temos sentido agora uma conflitividade, principalmente na região do Brás, dos refugiados do Oriente Médio. Em que sentido, professor? Semelhante ao que aconteceu na América Latina, de desentendimento do pequeno comércio, do comércio informal, da prestação de serviços informais. E isso me remete a uma coisa que eu acho que é uma reflexão que todos nós somos desafiados a fazer e é preciso que se faça. Acolher e receber é uma coisa. Que nós, de qualquer jeito, porque a maior riqueza do Brasil é o brasileiro, temos capacidade, estamos recebendo. Até aí morreu Neves. Mas é preciso pensar no day after, no momento seguinte. Como absorver essa massa demográfica? E é um fio de navalha um pouco complicado, porque é preciso que se respeite o direito de preservação da própria cultura, mas é preciso que se conduza a uma absorção cultural e humana desse novo contingente. Que eles, de uma certa forma, se nacionalizem. Se ambientem, né? Se ambientem e se integrem ao novo mundo em que se inseriram. Que é um problema que a Europa está enfrentando de uma maneira dramática. Porque por uma série de fatores, eu diria de inabilidades, ou talvez de discurso politicamente correto, feito de maneira, eu não diria leviana, porque é um termo forte, mas impensada. Nós criamos bolsões nos países europeus e enquistamentos, nós estamos criando guetos de refugiados, quando a ideia é exatamente o oposto. Exato. A integração. Eu não quero o bairro turco, ou o bairro grego, ou o bairro líbio, eu quero o bairro da cidade de São Paulo. Se a população é líbia ou vascaína, não faz a menor diferença. É preciso que se estabeleça um diálogo cultural sistemático, permanente, porque eles jamais voltarão à cultura normal, a cultura de origem, e nós jamais manteremos a nossa pureza. Portanto, será uma cultura dialogal. E ela vai ter que se formar. E quanto mais habilmente e com mais sensibilidade nós fizermos isso, menos traumático é. E a gente só tem a ganhar, né? A gente só tem a ganhar. Quer dizer, nós precisamos fazer o que aconteceu com o italiano no começo do século. E eu posso falar com a autoridade carioca, vinculado ao samba desde moleque, que eu costumo dizer, e não estou fazendo média com paulista, não, algumas escolas de São Paulo eu boto na Marquês de Sapucaí, vou para o pau e eu tenho convicção que vou dar trabalho para o jurado. Porque tem qualidade, tem swing, riqueza, né? Tem riqueza suficiente para enfrentar. E nós vamos ver que o berço do samba paulista é o Bexiga, que é uma mistura riquíssima de cultura negra com cultura italiana. Sim. A do Nirã Barbosa. Impensável há 200 anos atrás. Se alguém dissesse isso, ele ia internar, coitado. Está maluco, ele vai morder alguém. E hoje é uma obviedade da nossa realidade. Quer dizer, é exatamente, não a mestiçagem, uma mistura, que nós não estamos falando de animais, mas é esta mescla de cultura, quer dizer, a construção desse tércio gênios, que é o futuro da humanidade, até porque raça não existe. Até porque etnia não existe. Isso, para mim, é rótulo, e quem usa rótulo é garrafa. Na garrafa eu prego o rótulo que eu quiser e acabou, vocês batam palma. Gente, qual é a raça pura que existe na humanidade? Não existe. Não existe. Se é que existiu algum dia... Principalmente nos dias de não, hoje. E nenhum país do mundo, gente. A Espanha é multiétnica, a Itália é multiétnica, a Alemanha é multiétnica, a França é multiétnica, que me perdoe minha velha mãe, mas é... Porque o normando, o bretão, o picardo, o parisiense, o marseillês não são a mesma coisa. Vejam, quer ver onde eu quero chegar? A Espanha tem uma dificuldade aqui a colar pontos de atrito com a comunidade basca, com o País Basco. A França tem um País Basco, que é a Gascônia, e superou esse problema alguns séculos atrás. Quer dizer, como? Absorção cultural, que é o único caminho. É o único caminho. Quer dizer, nós vamos ter que aprender as danças do Oriente Médio e o pessoal do Oriente Médio vai ter que sambar conosco e nós vamos dançar juntos, porque no fundo, nós pertencemos a um gênero único. O gênero humano. E aí eu queria fazer uma reflexão, e se alguém quiser me acusar de cristianismo, eu aceito com muita honra. Eu acho que o fundamento dos direitos humanos, o nascimento deles, é o reconhecimento do outro
como um igual. Que nada mais é do que a velha e boa fraternidade do vai, abraça o teu irmão e só vem me visitar em paz com teu irmão. Eu acho que é disso que nós estamos precisando. Sim. É preciso ver que o haitiano, que o líbio, que o sírio, que o africano, o venezuelano, o boliviano, são adjetivos, são acidentais. O essencial, ele é meu irmão porque ele é humano. Não porque ele nasceu na Bolívia, no quinto dos infernos, na esquina de casa. É verdade. E a gente não tem como fugir disso, né? A gente falou, por exemplo, da colônia japonesa, mas se a gente levar em consideração, por exemplo, a colônia libanesa aqui, tem muito mais libanês no Brasil do que no Líbano. Né? Então a gente tem que levar em consideração que todos somos parte do mesmo gênero, né? E que nós precisamos uns dos outros, né? Esse princípio da fraternidade, uma coisa que nós comentamos agora há pouco, é que a gente precisa de legislação para fazer algumas coisas que deveriam ser naturais. Essa fraternidade deveria ser natural, mas a gente precisa dessa legislação para gerar empatia, né? Para me colocar no lugar do outro. Mas aquela pessoa não sente dor como eu, ela não tem as mesmas crises que eu tenho? Obviamente tem, né? Porque somos todos da mesma estrutura, né? E é por isso que essa aldeia global, né, que os direitos humanos têm falado tanto, que a gente tem discutido, ela é necessária, né? Porque por mais que existam fronteiras, exista a soberania dos estados e tudo mais, sim, existe uma questão política em tudo isso e econômica. Só que quando todos esses valores são colocados numa balança em relação à condição humana, às necessidades básicas do ser humano, não tem como você colocar um peso maior em qualquer uma dessas outras coisas, seja economia ou política, né? Quando você leva em consideração o que aquela pessoa pode sentir, o que ela sofre e tudo mais. Tá certo. Vamos agora dar um intervalo e daqui a pouco nós voltamos no segundo bloco com mais um pouquinho sobre direitos humanos e refugiados. Até já. Estamos apresentando o programa Entender o Direito.